Você conhece alguém que vive num mundinho só dele e tem dificuldades de se relacionar com a vida real? Ou em algum momento você, porventura, está muito ligado no seu trabalho? Esse vídeo pode te ajudar a lidar com situações do dia a dia ou ajudar algum amigo a se conectar novamente com a realidade. O ser humano é um ser extremamente social. Para você ter uma noção, as outras espécies têm mecanismos de defesas naturais, como garras, como bico, como dentes, né? Algumas espécies de répteis com veneno. O ser humano não. O ser humano ele necessita de cuidados. Ah, até mesmo alguns teóricos da psicologia, da psicanálise, encaram como a fofura do bebê como um mecanismo de defesa, que ele precisa ser cuidado. Então, basicamente, o homem ele nasce, ele precisa de outros indivíduos para se desenvolver. Você já viu documentários de homens-lobo, aquele mito do que a gente vê em desenhos animados, né? Do Tarzan, do Mowgli, do Menino Lobo. Existem alguns relatos verídicos sobre isso. E você vê que o indivíduo, dentro de uma condição que não proporciona um desenvolvimento, ele acaba não desenvolvendo as suas potencialidades, ele não desenvolve a fala, ele não desenvolve outras habilidades. O bebê, por exemplo, o mundo dele é o carinho da mãe, é o leite materno, e conforme ele vai desenvolvendo, ele acaba ampliando o horizonte a respeito da visão de mundo, né? As crianças, na realidade, são pequenos cientistas que eles vão aprendendo e se desenvolvendo com as experiências, com as coisas que eles ouvem, com as coisas que eles experienciam, né? Então, eles ouvem uma informação aqui, outra ali, outra acolá, e eles começam a desenvolver teorias infantilizadas para dar um sentido na existência e um sentido na vida. E a tendência natural é a busca inconsciente do indivíduo por independência. É muito comum, por exemplo, uma criança chega uma fase que ela mesma quer pegar água, né? Por exemplo, no filtro e tal. Né? Ela quer pegar um objeto e não depender mais da figura da mãe e tal. Isso é muito comum. Vamos pegar a antropologia, por exemplo. Darwin, quando desenvolve a teoria do desenvolvimento das espécies, ele acredita que grupos de espécies começou a desenvolver habilidades, né, nessa fase evolutiva, né, mediante ao ambiente. Isso fica evidente, por exemplo, na ilha de Madagascar tem um pássaro que não voa. Por quê? Porque ele não tem predadores que rastejam, então que não ofereça perigo e N outros exemplos. Mas esse raciocínio usando esse raciocínio da antropologia, explicava-se na época das navegações e se refletia muito sobre o assunto, porque as tribos indígenas da América tinham um comportamento muito semelhante a um comportamento de homens primitivos. Nem abecedário eles tinham, né? E o que justificava e construía algumas hipóteses do fato do isolamento desses grupos acabarem não tendo um desenvolvimento como outros grupos, né? E isso é muito interessante quando a gente vê a origem de alguns povos, né? Algumas características únicas de alguns povos pelo fato do distanciamento de outras culturas. Essas peculiaridades ajudavam na construção da identidade dos povos, desses grupos, mas também ajuda na construção do indivíduo dentro desses grupos, né? Por exemplo, se a gente voltar ao exemplo do bebê, o bebê ele começa a desenvolver a sua própria identidade, explorando o ambiente, pegando algumas referências das pessoas próximas. Num mundo tão dinâmico e cheio de informações, é muito comum, por exemplo, o indivíduo selecionar por preferências
e gostos pessoais. Fazendo um paralelo na época dos nossos avós, por exemplo, que basicamente as pessoas que eles conviviam eram primos, irmãos, os pais, os tios, as pessoas ao redor, no quarteirão, na sua própria religião. As informações eram através de rádio, de algumas mídias impressas, a TV que não tinha esse número de canais disponíveis, eram apenas alguns e alguns nem pegavam direito. As pessoas eram obrigadas a lidar com assuntos que não gostavam, com pessoas que tinham preferências completamente diferentes das suas. Hoje nos deparamos com inúmeras facilidades. No entanto, é muito comum no consultório se deparar com pessoas que têm inabilidades de lidar com a vida real ou inabilidades de desconectar do seu mundinho e reconectar com a vida. Vamos dar um exemplo. Imaginamos um hospital psiquiátrico e um profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro, ou seja, dentro desse ambiente existem exemplares de inúmeras doenças, transtornos, psicoses diversas, todos reunidos no mesmo local. E ele convive basicamente o expediente dele todo ali, né? Agora imagine esse mesmo profissional quando sai e volta para casa, volta para a vida real. Já pensou se ele, de tanto ver sintomas e transtornos, etc., começar a acreditar que todo mundo tem isso? A amostra desses ambientes não representa a realidade. Um outro exemplo interessante seria, por exemplo, um delegado. Imagina só se, quando ele voltasse para casa, ele começasse a ver mortes, crimes, evidências em tudo. Muitos profissionais, por essa dificuldade de sair desses ambientes completamente carregados, negativos, e desligar do trabalho e voltar para a vida real, acabam adoecendo. É muito comum encontrar esses tipos de relatos no consultório, principalmente nos últimos dias, a respeito de profissionais da área da saúde. Mas tem aqueles que acabam vivendo um mundo de Nárnia, ou aquele desenho que passava na década de 90, no começo dos anos 2000, o Fantástico Mundo de Bob, que onde o guri imaginava um mundo alternativo. Como lidar e voltar para a realidade. Muitas pessoas têm tanta dificuldade em lidar com a realidade muitas vezes não tem muito sentido, que precisa ressignificar e tenta adequar, tenta preencher esse vazio existencial, ou reafirmando a sua própria identidade, construindo essa identidade. O isolamento não é muito saudável nesse sentido. Se olharmos, por exemplo, do personagem de Don Quixote e lermos as obras de Cervantes, a gente vai observar uma coisa. Don Quixote, ele tinha uma coleção de livros de cavalaria, de contos, etc., heróicos daquela época, que era muito comum na época. Seria semelhante às novelas e seriados do dia de hoje. E aquele gosto peculiar por esse tipo de literatura fez com que ele criasse a sua própria loucura, seu próprio universo, onde ele era um cavaleiro. Mas afinal, o que é a vida real? A vida real acontece. Acontece no sorriso de uma criança, nas atividades do lar, lavando louça, fazendo um elogio à esposa, ao namorado, à namorada, aprendendo a ouvir, entender o diferente e respeitar. O ser humano ele é único, ele é diferente de outros seres humanos, as nossas digitais são diferentes, a nossa construção de valores e de mundo é diferente um do outro. Mesmo se eu tivesse dois gêmeos idênticos, a personalidade, a visão de mundo, o desejo de sentido de cada um seria completamente diferente.
Pare de viver no seu mundinho. Viva!